Fala galera do Somos Uma Nação. Flamengo amassa a LDU e a imprensa fica impressionada com a atuação do time. Não esquece de deixar o like, deixar os comentários e ativar o sininho. Assista o vídeo. Créditos para o canal do UOL, ESPN Linha de Passe e Jovem Pan Esportes. Felipe Luiz até se expôs, de certa forma, deixando o Pedro de fora da escalação inicial na partida contra a LDU de Quito do Maracanã, quando o Flamengo necessitava da vitória. Só a vitória interessava, um empate praticamente eliminaria o time da Libertadores, a derrota colocaria matematicamente o time fora da competição mais importante do continente. Mas o plano do técnico deu certo. O Flamengo começou o jogo pressionando muito forte, por isso, inclusive, a opção por Bruno Henrique e não por Pedro. O Bruno é um jogador que tem mais vitalidade, mais condições de fazer esse trabalho de pressão na saída de bola do adversário. O gol veio cedo, e aí um acerto, a escalação de Luiz Araújo com o Gerson no meio campo. Luiz Araújo fez o cruzamento, a cobrança de escanteio perfeita na cabeça do Léo Ortiz, que abriu o placar logo no começo da partida. E também foi dele o gol que decretou a vitória e o Flamengo em segundo lugar no grupo, marcado já no segundo tempo, depois de uma grande jogada de Alexandre. Deu tudo certo, o plano do Flamengo foi colocado em prática, funcionou, o placar foi aquele de que o Flamengo precisa, e com uma possibilidade agora até de ser primeiro da chave, desde que vença por uma margem de gols razoável a equipe do Deportivo Táchira, ou mesmo vencendo por um gol, o Flamengo pode ser o primeiro da chave, desde que o time da LDU derrote o Central Córdoba em Quito na partida que vai acontecer, a exemplo de Flamengo e Deportivo Táchira, no dia 28 de maio, na cidade equatoriana de Quito. Então, o Flamengo saiu na zona de classificação, em segundo lugar, uma partida segura, não correu grandes riscos, alcançou o placar de que precisava e agora, dependendo só de si para se classificar, enfrentando o pior time da chave já eliminado, ainda com uma perspectiva real de, dependendo do resultado de LDU e Central Córdoba, até ficar em primeiro da chave. Para quem colocou em risco a classificação, convenhamos, é um cenário até interessante. E vou te falar, depois a gente até explica a matemática, eu nem acho tão improvável assim uma primeira colocação do Flamengo, porque a LDU, para se classificar, vai ter que vencer Central Córdoba. Se isso acontecer e o Flamengo ganhar do Táchira, quase certamente o Flamengo vira líder da chave, né? Tem uma pequena possibilidade de não acontecer nos gols marcados e tal, mas é pequeno. Então, se a LDU em casa ganha do Central Córdoba na última rodada e o Flamengo vence o Táchira em casa também, deve vencer por mais de 1, mais de 2. 5 derrotas tem o Táchira. Exato. Isso. O Flamengo pode, inclusive, ser primeiro colocado, que é importante, evidentemente, pensando nas oitavas. Se a LDU, cada jogo, um adversário diferente do outro, mas se a LDU fizer esse futebol que apresentou hoje contra o... Que não apresentou hoje, né, Jean? Contra o Córdoba, esquece a LDU, hein? Vai ter que disputar lá a repescagem na Sul-Americana, porque realmente, além do mérito todo do Flamengo na vitória de hoje, a gente tem que levar em consideração também que a LDU, olha, é o que você falou, mal passou do meio campo. Missão dada, missão cumprida. O Flamengo precisava vencer, e vencer por 2 gols de diferença para superar a LDU e assumir o segundo lugar do grupo. O fez. Talvez algumas pessoas esperassem uma atuação assim de goleada, uma atuação de gala, 4-0 e tal, pelo que a LDU não conseguiu fazer ofensivamente, mas o Flamengo foi um time equilibrado, porque ele deu poucas chances à LDU, criou as chances que necessitava. A LDU é uma equipe que protege muito bem a entrada da área. Era difícil entrar, por exemplo, com a Arrascaeta, que foi figura apagada no jogo, e que normalmente tem feito gols assim, tabelando, infiltrando pelo meio e finalizando. Então, quais eram os caminhos? A bola aérea, primeiro gol, escanteio. E lado de campo, segundo gol, jogada de lado de campo, de fundo, com o Alexandre, cruzamento, e aí o gol finalizado pela faixa central, mas criado pela esquerda. E o Flamengo conseguiu construir diante de uma defesa sólida, mas de um ataque inoperante, também porque o Flamengo defendeu bem. Era isso, na medida para o que precisava. Não teve excessos, não teve show, não teve espetáculo, mas teve um jogo completamente controlado. Acho que pode ser a melhor exibição do Flamengo nessa Libertadores até agora, hein, Birner? Tudo bem? Não sei se você concorda ou não. Tudo bem, William. Boa noite para você, para o Eugênio, Jean, André Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Você, ontem, no Linha de Passe,
ou não lembro se na edição de segunda-feira, dizia que o Flamengo não havia estreado na Libertadores. Isso, agora estreou. Nossa. Perfeito. E como? O Flamengo só não conseguiu a goleada e resolveu o jogo no primeiro tempo por gols perdidos, né? Porque no final das contas esmagou o adversário com a saída de bola, pressionou por todos os lados. Pedro no banco. Sim. Lembrar a escolha do treinador inesperada, que o noticiário já havia adiantado, mas quando a gente olha o time ideal do Flamengo, a gente não imagina o time sem o Pedro, mas com o Pedro no banco hoje para ter muita velocidade e talvez mais mobilidade do centroavante. Talvez tenha sido essa a razão do Felipe ter escolhido o Bruno Henrique para jogar mais adiantado. Sabia que ia ter uma linha de 5 LDU, podia ser uma linha de 3, mas acaba sendo uma linha de 4, porque na frente da linha de 5, porque o Flamengo vai esmagando a LDU, que fica no seu campo de defesa, se defendendo, sabe lá Deus como, toma um gol rapidamente, numa senhora cabeçada perfeita, tira a bola do goleiro, e aí o jogo foi fácil pro Flamengo. Ele só não foi mais tranquilo. O Flamengo, diante de tudo que construiu, demorou para fazer o segundo gol. Sim. Mas o que a gente espera do Flamengo na Libertadores são atuações desse nível, dentro e fora de casa, obviamente com alguma oscilação, mas é um time para jogar com esse potencial e vencer com a facilidade que venceu hoje. É isso. Calçade, assistimos hoje o Flamengo pela primeira vez marcar mais de um gol numa partida nessa Libertadores. Incrível. Olá, boa noite a todos. E como Libertadores é um parâmetro para a gente analisar. Como o Flamengo ao longo do ano, hoje foi um jogo que o Flamengo se preocupou. Sim, se preocupou porque a temporada, o julgamento da temporada estava nessa partida. Exatamente. Um resultado ruim ali, catastrófico. Agora, com a vitória, o Flamengo, esse grupo, tem tudo, leva, assim, conduz, não é uma loucura, é muito fácil de acontecer. 3 equipes terminarem com 11 pontos. 3. O Flamengo, Central Córdoba e a LDU. Porque a LDU recebe Central Córdoba. Sim. Tem 8 pontos. Tem que vencer, vai a 11. O Flamengo vai vencer. Acho que está invertido aí, né? O Central Córdoba que tem 11, a LDU que tem 8. Isso. Tá atrás do Flamengo. Só vamos corrigir. A LDU é a terceira colocada. Isso. Em 5 derrotas em 5 jogos. Então, e terá a sexta. Como é que vai ser decidido esse grupo? Em saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. O Flamengo tem o melhor cenário, que é de uma equipe que está aí para fazer saldo para os outros. Tomou 10 gols até agora, o Deportivo Táchira e o Flamengo jogando em casa. Mas eu senti o Flamengo assim, engraçado, eu não vi tão confortável. Eu senti ele seguro, colocado em campo, ele normalmente ele poderia oferecer mais. É que tinham algo diferente que é De La Cruz e Gerson fazendo papel de volantes. Sem a bola, às vezes eles ficavam um pouco pelo caminho. A bola passava, por exemplo, pelo caminho, porque não é da natureza deles jogar sem um primeiro volante. Mas eu entendi o que pensou o Felipe Luiz, que é ter muito mais controle, ter a bola no pé em todos os momentos, numa fase de construção distante de uma defesa fechada. Mas o Flamengo pode jogar mais. Ele deve jogar mais. E para ganhar a Libertadores vai ter que jogar muito mais. Tudo bem. Ele está salvando a fase de grupos. Ainda tem um jogo para fazer. Vamos ser sinceros que o Flamengo não ganhou da LDU hoje. Hoje foi um atropelo do Flamengo no Maracanã. Era isso que o torcedor do Flamengo queria ver contra o Central Córdoba no Maracanã. Flamengo titular, Flamengo pressionando, Flamengo criando chances, jogadores se dedicando e levando a Libertadores a sério. Felipe Luiz levando a Libertadores a sério. E o Flamengo vai para a última rodada com mais grandes chances de classificação. Palmeiras também venceu. 100% de aproveitamento. E tenho que falar hoje, porque eu já critiquei muito, então tenho que elogiar também. Que partida do De La Cruz. Meu Deus do céu, o De La Cruz hoje foi um monstro dentro de campo. O De La Cruz hoje foi o De La Cruz do River Plate. Foi aquele De La Cruz que o Flamengo contratou para ser um reforço de peso. Se o De La Cruz jogar o que ele jogou hoje, no restante da temporada, meu amigo, tudo que é lugar do campo o De La Cruz estava. E saiu jogando bem. Tem até que se pensar
se o Pulgar volta ou não para esse time, hein? Porque como cresceu o De La Cruz, Gerson também jogou muita bola, Luiz Araújo, mais uma vez aproveitando as oportunidades. Fez o segundo gol, cobrou o escanteio para o primeiro, criou muito, é um jogador que chama a responsabilidade, eu sempre falei isso, sempre. Tem muitos que criticam o Luiz Araújo, às vezes ele toma a decisão errada, mas ele não foge do jogo. É um cara que tem personalidade, é um cara que a todo momento, quando o Flamengo está perdendo ou ganhando, chama a bola, ele pede a bola o tempo todo, inclusive no Flamengo horroroso da época do Tite, sempre era ele aquele que mais arriscava, aquele que tentava uma jogada ofensiva, e foi hoje premiado o Luiz Araújo. Que partida do Flamengo, tá? Não deixou a LDU jogar desde o começo da partida. Foi realmente um atropelo, foi um massacre do Flamengo, e digo mais, hein? Poderia ter feito mais. Hoje era jogo para o Flamengo sair do Maracanã com 4-0. 4-0, porque teve volume, criou chances. Decepção hoje. Michael, que está numa má fase, o Michael não acerta nada, mas corre, se dedica, e o Arrascaeta também, que está jogando muita bola, pelo menos num dia que todo o time jogou bem, o Arrascaeta hoje não foi aquele cara que está sendo o cara do time no momento, mas o mais importante, Flamengo chega na segunda colocação, Flamengo chega na última rodada contra a baba do grupo, só dependendo dele para se classificar. Ou seja, pode se redimir o Flamengo. A Libertadores, que começou com uma campanha ridícula, que começou com uma campanha patética, que começou até mesmo de uma forma menosprezando a competição e os adversários, o Flamengo acorda a tempo, o Flamengo faz uma boa partida e anima o seu torcedor. Foi 2, mas poderia ter sido mais, por causa do volume de jogo. E que partida de De La Cruz, Luiz Araújo, e eu falo também do Léo Ortiz. Agora, Flávio Prado, o gigante acordou no Maracanã lotado e num massacre a LDU. Pode fazer essa carinha de debochado, porque o gigante que estava adormecido acordou, Flávio Prado. Não, e eu, inclusive, boa noite, vendo essa sua euforia, comecei a pensar nos times do Mundial de Clubes, o temor, né, que essa atuação deve ter despertado no pessoal. Henrique e o Inzaghi assistindo o jogo. Pois é, os caras devem ter ficado, né, e agora, como é que vai ser e tal. Mas a verdade é que o Flamengo cumpriu aquilo que dele se esperava, conseguiu uma boa atuação e um resultado tranquilo, praticamente garantiu a classificação, que é muito importante, né, porque, imagina, o Flamengo é um dos favoritos desde o começo da conquista da competição, junto com o Palmeiras. Palmeiras com 100% de aproveitamento e o Flamengo ameaçado, né? Ameaçado e muito antes do jogo começar. E ganhou o jogo com tranquilidade. Acho que a maior turbulência, a maior dificuldade passou. E agora é esperar outras atuações boas do Flamengo, outras possibilidades boas do Flamengo de chegar nas próximas fases com muita força. Aguardemos então para ver os próximos capítulos. Hoje, realmente, parece que o flamenguista tá muito empolgado. Não foi o melhor jogo do Flamengo na temporada. O time cometeu erros técnicos e perdeu a chance de um placar mais decisivo para a classificação. Ainda assim, a estratégia foi bem executada, e o rubro-negro dominou a LDU nos 90 minutos. Com o desejo de jogar e de vencer, e com a aplicação tática que o Fla mostrou, a vaga nas oitavas ficou mais perto. Com este nível de concentração, sempre é difícil para os adversários enfrentar e passar ileso a equipe de Felipe Luiz. E aí, gostou do vídeo? Dá o like e ativa o sininho e comenta. Tamo juntos, somos uma nação e até a próxima.